O quanto nós nos preocupamos com o dia de amanhã? Qual o nível de preocupação que nós temos? E o nível de paciência? E será que Deus já cuidou de tudo? Eu tenho um texto para nós refletir. E na verdade são dois. E o primeiro se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 34. E ele vai dizer assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas de hoje. O próximo é Abacuque, capítulo 2, versículo 3. E ele vai dizer assim: esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não se atrasará. Bom, esses versículos aí já por si só, eles já falam tudo, né? Eu venho falando ao longo dos meus vídeos aí, dos problemas, né, que trouxeram, dos passos errados que eu dei na vida e tal, e os passos errados que eu dei agora recentemente, né, e muitos problemas, né? E quando esses problemas vêm, a gente começa a ter gerar uma certa expectativa com os planos que a gente tem e com as ideias que a gente tem. E esses planos, eles geram inquietação, geram ansiedade. E daí isso nos traz muitos problemas. E daí esses textos aí vêm falar muito sobre isso, sabe? Basta o dia de hoje, basta os problemas de hoje para hoje. Os de amanhã não pertencem a nós. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Daí Abacuque que diz, né? Daí o que Abacuque diz aqui? Porque tem uma outra frase que eu li ali hoje, que está no mesmo texto ali. Eu até nem procurei outra versão para ver se é. Mas está escrito assim que para a gente não se preocupar, porque Deus já vai estar lá. Não se preocupar em chegar lá, porque Deus já vai estar lá. E esse texto fez alusão a esse versículo aqui, né? Então, não se preocupe em chegar lá rápido, porque Deus já vai estar lá, Ele já está esperando, já está tudo pronto, já está tudo escrito, Ele já preparou tudo, Ele é onisciente, Ele conhece tudo. E a gente se preocupa, porque a gente gera expectativas. E essas expectativas nos trazem muitos problemas. E eu estou falando por mim aqui. Mas isso aí eu acredito que acontece. Se não, olha, acho que arrisco a dizer aqui que com a maioria das pessoas fazem planos e geram expectativas, e essas expectativas geram ansiedade, geram uma série de problemas. Mas sabe, eu até tenho conversado sobre isso. A situação que eu me encontro hoje, eu já até comentei isso em alguns vídeos, parece que Deus me encurralou em situações que eu não consigo sair daqui sem confiar nele. Entende? Então, para mim, o meu pensamento hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu já chorei muito. Eu chorei muito por esses meses que passaram aqui. Chorei muito, sabe? Só entregando nas mãos dele. Olha, é contigo, eu não sei o que está acontecendo, não tem mais força, não, é contigo. É contigo, todos os meus planos, todas as minhas expectativas, está nas tuas mãos. Então hoje eu tenho a maturidade de saber que Ele vai estar me esperando lá na frente. Ele vai estar lá. Não sei aonde Ele quer que eu chegue, né? Eu sei que os planos que eu tinha, eu já não tenho mais. Os planos agora são dele, são totalmente dele. Então eu só penso no dia de hoje. Só penso no dia de hoje. O que eu vou fazer hoje? Eu vou acordar hoje, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar qual versículo? Qual palavra eu vou meditar hoje? Não me preocupo com o dia de hoje. O dia de amanhã não me preocupo mais. Tem uma coisa aqui que eu estava pensando antes de trazer esse texto aqui, e eu vou trazer uma coisa aqui que eu aprendi e entendi. E isso é muito forte, sabe? Quando a gente chegar nesse entendimento pleno mesmo, ele é muito forte. Entenda que Jesus disse que se nós estiver nele e ele estiver em nós seremos um. Tem a parábola também da videira, que ele é a videira e nós somos os ramos. Isso eu tive um entendimento que quando a gente se tornar um com Cristo e Ele com nós, perceba que as nossas orações não vão ser mais de petições, de bênçãos, que esperamos as bênçãos. Ele nos abençoa? É claro que nos abençoa. É claro. Mas
muitas das vezes a gente não percebe. Eu me lembrei de um vídeo que eu vi antes ali e me deu vontade de chorar agora. Porque a gente não percebe as bênçãos de cada dia, de todos os dias. A bênção de nós ter um trabalho, de nós ter para onde dormir. As bênçãos de ter o que comer, de ter amigos. A gente acorda abençoado já. E a gente, egoísta como somos, vamos dobrar o nosso joelho e pedir para Deus: Deus, me atende isso, me atende aquilo. Entenda, e esse é o entendimento que eu cheguei. Quando nós somos um com a videira, a gente não precisa pedir, a gente sabe que as bênçãos já vão vir prontas, porque Ele é a próxima, Ele é a própria bênção. Ele é o eu sou, Ele é a videira. Nem precisa pedir, porque Ele já sabe o que precisamos. Basta as aflições de hoje para o dia de hoje, o dia de amanhã não nos preocuparemos. E Abacuque aqui está dizendo que certamente acontecerá e não se atrasará. Que temos paciência, porque as bênçãos de Deus vão vir, e no melhor possível. E vai ser naquilo que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então que sejamos que sejamos os ramos junto com a videira, sejamos um com Cristo, e nós vamos parar de ser egoísta. E nós vamos entender que Ele é a própria bênção. Então se nós estamos com Ele, não precisa nem pedir, Ele já sabe do que precisamos. É pecado pedir? Não. Mas quando a gente orar, já com esse entendimento, porque a gente estando alinhado com a palavra e alinhado com Cristo, sendo os ramos da videira, a gente vai entender e vai saber o que exatamente pedir. Porque muitas vezes a gente pede coisas que Deus não se agrada. Pede coisas que talvez vá levar a gente para o buraco. Talvez coisas que a gente peça, talvez são coisas que Deus lá na frente sabe. Ele sabe, Ele vai estar lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer. Eu não tenho tempo aqui, mas eu me lembrei de uma história aqui muito legal. Quem sabe um dia eu trago aqui. Mas que possamos que possamos ser os ramos da videira, porque daí a gente vai ter entendimento para pedir o que realmente é para pedir e o que Ele realmente quer nos dar. Entende? As nossas petições vão ser mais assertivas. E daí, lá na frente, esperando com paciência, como diz aqui o versículo de Abacuque, lá na frente, o futuro já vai estar esperando o que a gente precisa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, que possamos refletir nessas palavras, nesses versículos, e que eles possam nos guiar e ser um alento para o nosso coração. Um alento, mas que possamos também ter esse entendimento. Se somos um em Cristo, e nós estamos nele, e Ele está em nós, as nossas petições serão muito mais assertivas. E a paciência é a arma do negócio. Porque as coisas já vão estar, elas não vão demorar, como diz Abacuque aqui, elas vão chegar na hora certa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e um ótimo final de semana já, né?